Boa noite para você que está assistindo ao vivo, boa noite para você que está assistindo gravado. Então, hoje nós temos uma aula secreta que é muito especial. E olha, hoje é mais do que a live que vocês estão acostumando, porque realmente, aula mesmo. Vocês vão ver o que eu trouxe para a aula de hoje, é realmente uma aula. Porque o assunto hoje é um assunto super interessante, cara. Dominando o voo do seu primeiro aeromodelo, pode ser do seu segundo, terceiro, 20º, porque eu tenho a certeza que muita gente não domina o voo, tá? Mas o que é dominar o voo? É simplesmente pegar o aeromodelo e voar? Não. É saber exatamente aquilo que você está fazendo. É estar com tudo isso no teu subconsciente. Está com tudo isso dentro de você. E estando dentro de você, o que acontece? O seu voo vai ser muito melhor. Por quê? Porque está tudo programado no teu cérebro. E o único jeito disso acontecer, tá, é você ter conhecimento. Você tem o conhecimento e você tem a habilidade prática depois de, quando você for voar direitinho. E com isso, as coisas, se encaixam e aí o teu voo vai ser sensacional. Isso é uma coisa que eu levo
durante toda a minha vida. Muita gente acha, né, que voar é fazer manobra radical e tal e tal. Não, voar, cara, é coordenar. É fazer aquilo que está suspenso no ar ter um movimento harmonioso, bonito. É assim que funcionam as competições, cara. As competições de acrobacia são assim. Existem competições radicais, é uma outra história, mas a competição de voo mesmo, essa depende muito de habilidade, depende muito de muita coisa que muita gente não sabe, né, na verdade, o que realmente é voar. Então, o principal objetivo dessa live é ensinar você que está participando, gravado ou ao vivo, a entender e executar o seu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sei lá eu, N voos com segurança, com confiança e com prazer. Então, para isso, a gente começa, então, a nossa aula secreta de hoje, cara, de uma maneira diferente. De uma maneira um pouco mais, eu diria que intelectual. Porque todo mundo associa que o voo ele tem que ser aquela coisa mecânica. Você vai lá, acelera, sobe e tal. Não, na verdade é como eu disse, é uma entrosação de mente e físico. De mente e aquilo que está acontecendo no espaço, no caso, com o nosso aeromodelo. E sempre lembrando uma coisa extremamente importante. O aeromodelo não deve voar para onde quer e do jeito que quer, e você só corrigindo. Não, o aeromodelo tem que voar o que você deseja que ele voe. Então, para isso, a gente precisa conhecer as coisas. Então, cara, é o seguinte, vamos começar a nossa live de hoje. Para você que caiu aqui de paraquedas, que não me conhece, uma boa noite. Para você que já me conhece, sabe que tudo isso que eu estou falando é verdade, é real, que eu trabalho muito em cima disso, tá? Então, uma boa noite para você. Sejam os dois muito bem-vindos. Os dois que eu digo quem pensa de um jeito e quem pensa de outro, né? Porque afinal o grande lance do mundo é a gente ter a compreensão daquilo que a outra pessoa sente e percebe. Então, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um encontro. Cara, eu vou falar especial sobre aeromodelismo, porque o beabá, o comum, você encontra em qualquer lugar. Agora, aqui não, aqui você encontra uma coisa um pouquinho diferente, tá ok? Então, para quem não me conhece, eu tenho mais de 60 anos como aeromodelista atuante, construindo, voando, consertando, ensinando outros aeromodelistas iniciantes. Então, eu tenho muito tempo já de, como é que a gente vai dizer, de casa, né? E, cara, eu já vi, né? Eu já vi aqui no Brasil, praticamente desde o começo, quase desde o começo, o hobby evoluir, tá? E evoluiu assim de uma maneira absurda, né? Para modelos assim extremamente de última geração e tal, aquela coisa linda. Mas as pessoas que voam geralmente vão um pouco mais devagar. É o que acontece no mundo hoje. A tecnologia está lá na frente, mas o ser humano está lá atrás, né? Então, é mais ou menos assim em tudo. Não estou depreciando ninguém aqui, não é isso, tá? Apenas dizendo que eu vi o hobby evoluir de uma maneira brutal, mas não vi as pessoas evoluírem dessa maneira também. Evoluem como os seres humanos que são. Então é assim que funciona. Mas eu tenho sempre que te lembrar de uma coisa muito importante, que às vezes você aí que está assistindo gravado, né, que não está aqui, que não era um modelista, que caiu nessa live, você se inscreveu, porque eu fiz bastante anúncios já e vou continuar fazendo. Então você cai aqui e fala, pô, deixa eu ver o que é isso, né? Será que esse troço aí é para mim? Ó, eu vou dizer uma coisa para você, quero enfatizar isso. Todo mundo pode aprender a voar. Todo mundo pode vir a ser um aeromodelista de verdade, mesmo começando do zero, sem saber absolutamente nada, tá?
Agora, presta atenção, fica calmo, porque ó, hoje não é sobre pilotar igual a um campeão. O objetivo da aula não é esse, não. Nada de saber pilotar igual a um campeão mundial, assim, logo de cara. Não, você pode vir a ser um dia, a gente nunca sabe. Mas sim sobre dar passos seguros para curtir cada segundo lá no campo quando você for com o seu aeromodelo, tá ok? Agora, por que aprender a voar com algum método, com algum conhecimento, né? Algum não, se possível, muito, é fundamental. Bom, então vamos lá. Eu conheci muita gente como essa história que eu vou contar aqui, mas uma pessoa um dia, né? Eu vou contar uma história genérica, mas eu conheci muita gente que a história foi essa. Uma pessoa genérica passou lá no campo de aeromodelismo, viu, ficou encantado e falou: Nossa, eu quero voar esses aviãozinhos aí, né? Primeiro, se falar aviãozinho perto de um aeromodelista fanático, ele vai ficar bravo, mas eu quero voar esse aviãozinho aí. E aí, ele tem dinheiro, ele vai lá, ele compra o modelo pronto, tudo montado e tal, e tem aula, e vai lá tentar voar. Então, enquanto ele está com o instrutor aqui do lado, está tudo certo, tá tudo maravilhoso. Aí, um dia, o instrutor falou: você está na condição de solar já. Aí, o cara pega, sola e tal, e está voando dentro daquilo que ele aprendeu com o instrutor, né? Notem a palavra, aprendeu. Até para isso você tem que aprender. Mas voar com método é mais importante. E eu vou te explicar por quê. Porque eu já vi muita gente voando que teve N horas de aula lá, muitas horas de aula com o instrutor do lado, e quando ele está voando sozinho, de repente, ele se vê numa situação anormal, seja por uma rajada de vento, seja pelo que for, e aí o que aconteceu? Aí era o modelo para baixo, moeu o aeromodelo. E aí o que aconteceu? O cara gastou 5, 10, sei lá, seja lá quantos reais forem, né? 5, 10 mil reais, 3 mil, 2 mil no aeromodelo. E aí o que aconteceu? Ele perdeu tudo ali. E agora? Agora a coisa mais comum que eu vi acontecer é o cara sumir. Ele nunca mais volta no campo. Acontece aqueles que são mais resilientes, mais teimosinhos, né? Teimosos no bom sentido, né? E voltam e aprendem, estudam e vão para frente. Mas a grande maioria das pessoas que fazem isso não volta mais. Querem saber a porcentagem? Algo em torno de 75% a 80% desiste no primeiro voo, porque quebra o aeromodelo no seu primeiro voo. Não no primeiro voo que ele fez com o instrutor. Quando você está com o instrutor, você não quebra o aeromodelo. Por quê? Porque o instrutor, ele te livra de tudo. Mas quando você está sozinho a primeira vez, mesmo que o cara esteja aqui do lado, mas o rádio está na tua mão, não tem mais o cabo, não tem mais nada, e o cara está distraído porque sabe que já te ensinou, aí é a hora que a coisa acontece. E aí, infelizmente, o resultado é esse. Então, eu vou te dar vou fazer uma analogia para você entender. Ó. Aprender a voar sem um método, ou seja, sem ter um conhecimento anterior também, é a mesma coisa que tentar andar de bicicleta na descida sem nunca ter colocado as rodinhas na bicicleta. O que vai acontecer? Cara, vai para o chão, vai se quebrar. Então é isso. Agora, o benefício de você seguir um passo a passo é menos quedas, mais prazer, economia de tempo e de dinheiro. Então, é muito importante a gente entender todos os fundamentos de voo, tá? Eu vou falar aqui os fundamentos de voo para você, mas hoje eu vou pegar um deles, já explico para você já já. E aí eu vou te passar uma aula que eu fiz para passar aqui, tá? Para passar aqui para botar dentro do meu curso. Eu peguei lá do meu curso uma aula específica que é muito importante sobre isso aqui. Então, um dos fundamentos, tem vários fundamentos, mas essa aula eu peguei de um deles. Mas antes disso, vamos conhecer todos os fundamentos. Primeiro, eixos de movimento. O que são isso? O que são, não? O que é isso? Eixos de movimento. Você sabe o que é pitch? O que é roll? O que é yaw? Tá? Não sabe. Vai aprender hoje, porque hoje eu tenho uma aula full sobre isso aqui. Mas full, quando eu digo full, é full mesmo. É aula mesmo, tá?
Superfícies de comando. Superfícies de comando são o profundor, o aileron, o leme, tá? E cada um tem uma função no voo do avião. Você vai aprender alguma coisa dentro da aula de hoje também sobre isso, mas dá para fazer um detalhe disso depois também. Não hoje, aí não tem tempo. Importância de coordenação de comandos. Uma dica rápida, evitar soco no manche. O que é soco no manche? É movimento brusco. Não pode, aeromodelismo é igual ao avião. Não atrapalhe o avião que ele voe direitinho, não atrapalhe o aeromodelo que ele voa direito. E se você for atrapalhar, é com suavidade, com sensibilidade, tá? Tem que ser muito de leve. Bom, qual que é a analogia sobre isso? Evitar um soco no manche ou simplesmente não conhecer eixo de movimento, não conhecer superfície de comando, não saber que tem que se movimentar bem de leve. A analogia é dirigir um carro, mas no ar, com mais liberdade e mais responsabilidade. Como é que você dirige um carro no ar? Não tem como, né? É a mesma coisa, se você não sabe esses elementos, né, esses fundamentos do voo, que é o eixo de movimento, superfície de comando, importância de coordenação, a mesma coisa que pegar um carro e dirigir ele voando. Não vai conseguir. Simples assim. Por quê? Porque um carro, para andar, ele não voa, ele tem que estar ligado no solo. Então, falar, não, eu vou voar com o meu carro. Isso não existe, a não ser nos, entre aspas, carros voadores de hoje, que na realidade são drones, né? Você sabe disso. Bom, então, cara, precisa ter muita responsabilidade, muita coordenação para ter a liberdade de pilotar um aeromodelo, conhecer o que é isso, né, para voar. Vamos agora, também eu vou falar quase tudo antes da gente entrar na aula, tá? Vou passar para vocês aí. Muito bem, vamos dizer que você conheça já os fundamentos do voo e você chega no campo, porque essa live aqui, afinal, é para você dominar essas coisas. Mas eu quero dar para você os fundamentos em específico, de maneira muito importante. Vai parecer muito simples, mas você vai ver que não é assim. Então, não é que não é simples, ele é necessário para a gente voar bem, tá? Bom, então vamos lá. Preparação antes do voo. O que você tem que conferir? É um checklist. Fixação de asa, leme e profundor. Pô, não sei nem direito o que é isso ainda, mas se você não é um iniciante, você já deve saber. Se você não é, você vai saber durante as aulas, ok? Durante a aula que eu vou passar aqui para vocês. Testar os comandos do transmissor. Um rádio comando tem o comando, tem o transmissor e tem o receptor. O receptor fica dentro do aeromodelo, o transmissor fica na sua mão. Bateria carregada. Nos dois casos, com motor a explosão ou com motor elétrico, você precisa estar com a bateria carregada, porque precisa de uma bateria lá dentro do aeromodelo, tá? E precisa de um tanque com combustível, se for um motor a explosão. Se for um motor elétrico, é só a bateria carregada. Se for um aeromodelo com motor a explosão, precisa da bateria carregada, uma bateria diferente, e precisa do tanque com o combustível. Centro de gravidade correto, o que é isso? Vai aprender no futuro com calma. Centro de gravidade, resumindo, é o avião bem equilibrado. Ele não fica solto no ar, ele fica solto no ar. Então ele tem que estar equilibrado. Porque se ele não estiver equilibrado, ele não vai voar direito. Tá ok? E condições de vento e ambiente seguro. Condições de vento, o vento tem que estar. Não pode ser um vendaval. Pode ter um vento, mas ele tem que estar mais ou menos regular. E o ambiente seguro é o local que você vai voar. Tem espaço para você voar? Ou você vai querer decolar no quarteirão da sua casa com casa de tudo que é lado? Não, não é seguro. Então você precisa ter um ambiente seguro. Então vamos recapitular aqui, ó. Checklist. Conferir a fixação da asa. A asa está bem presa? Ela é presa com elástico, geralmente, ou com parafuso. Leme e profundor estão funcionando? Tem ainda mais uma superfície que é o aileron. Está funcionando, se for o caso? Testa todos os comandos, né? Para saber se está funcionando, você testa os comandos no transmissor e no receptor, tá? Bateria está carregada, o tanque está abastecido, o centro de gravidade do aeromodelo está correto? Tem que aprender a calcular isso também. Condições de vento e ambiente seguros, ou seja, não está um vendaval que torna o voo inseguro, ou vento de rajada, é extremamente inseguro voar assim. Se você não tem experiência, então tá louco.
Com experiência já é inseguro, mas dá para voar, mas sem experiência é complicado. E o ambiente seguro é em volta. Qual é a área que você tem livre para você voar com o seu aeromodelo? A gente tem que, tudo isso a gente tem que olhar, tá? Como escolher o modelo certo do dia para voar, tá? Cara, é melhor voar de manhã, final da tarde, cara, na hora do almoço. Bom, já vou te informar que a hora de almoço é a pior hora do mundo para você voar. E eu vou te explicar por quê. Porque geralmente, na hora do almoço, o ar está mais quente. Se ele está mais quente, ele está menos denso. Se ele está menos denso, a velocidade de stall do seu aeromodelo aumenta. Se a velocidade de stall aumenta, a chance de você cair é muito grande. E também tem turbulência. E de manhã? De manhã é calmo, temperatura mais amena, densidade do ar normal. Final da tarde, calmo, menos turbulência, temperatura mais amena, densidade do ar normal. Então fica bem melhor, né, para você voar. O momento certo do dia ou é de manhã ou é final da tarde. Ah, mas eu quero voar, eu só tenho a hora do almoço para voar. Perfeitamente. Mas saiba que não é o momento ideal. Dá para voar? Dependendo do dia, dá para voar sem nenhum problema, tá? Mas não é o horário ideal. O horário ideal, de manhã bem cedo, final da tarde. Segurança. Manter distância de pessoas, carros, animais, fios, casas, indústrias, tudo que você imaginar que possa atrapalhar, que possa o seu aeromodelo via colidir com eles, né? Causar aí, sei lá, injúria em material dos outros, em propriedade dos outros, ou injúria pessoal, né? Pegar uma pessoa até pode matar, o aeromodelo pode matar uma pessoa, tá certo? Então, depois que você fez todo esse checklist aqui, o que você vai fazer? Você vai fazer uma decolagem segura. O que é uma decolagem segura? A decolagem segura, pessoal, ela começa assim. A posição do piloto no campo. Qual é a sua posição no campo? É atrás do aeromodelo? Se você estiver num campo de aeromodelismo, você vai ter a pista na sua frente. Você vai com o aeromodelo até lá na cabeceira da pista? Não. Você põe o aeromodelo no chão, leva ele até a cabeceira da pista e depois você decola. E onde eu fico? Eu fico aqui, na transversal da pista. A pista vai passar aqui na minha frente, uns 10 metros afastados, 5 metros afastados. Ou posso ficar até 1, 2 metros afastado, perto. Mas sabendo que ali tem um risco muito grande de o aeromodelo te pegar. Mas, geralmente, a gente acaba ficando perto. Então, precisa tomar muito cuidado. Então, a posição do piloto no campo é fundamental. Escolha muito bem a sua posição no campo. Ah, mas meu aeromodelo, ele não vai rodando até lá, ele é convencional. Não, o aeromodelo convencional vai sim também. Tá? Ah, o meu não tem rodas, perfeitamente. Você vai na metade da pista, ali ó, na direção de onde você vai ficar, fica no canto da pista e arremessa o seu aeromodelo na pista, tá? Para a pista e volta. Basicamente assim. Né? Dependendo do lugar que eu vou, eu nem tenho. Eu tenho aeromodelo que nem tem trem de pouso, porque é para voar em lugar pequeno, não tem como decolar, não tem como pousar e sair correndo, então é sem trem de pouso mesmo. Decolo jogando e pouso de barriga. Tá? Uma outra coisa importante. Decolagem segura, em primeiro momento, é a posição de piloto no campo e aplicação suave de potência. Por que aplicação suave de potência? Porque o aeromodelo está no chão. Então, você tem que ir direcionando o aeromodelo até ele decolar. E, para isso, se você acelerar de uma vez, ele pode virar para um lado e vir em cima de você ou de outra pessoa que esteja até alguma distância da pista. Então, a gente tem que aplicar potência devagar, qualquer coisa se retira. Né? Quando você põe de uma vez, até você pensar em tirar, o aeromodelo já andou muito, é muito rápido. Ele atinge 100, 120 km por hora em questão de segundos. É extremamente rápido. Então, 100 km por hora, quanto ele percorre em 2, 3, 4, 5, 7 segundos? Bastante espaço. Então, tem que tomar muito cuidado. E o comando, cara, quando você vai decolar, né? Lembra que nós estamos falando de uma decolagem segura. Posição do piloto no campo, aplicação suave de potência e uso mínimo de comandos até ganhar altura, tá? Uma decolagem segura é assim, decolagem padrão, tá? Então, você acelera devagar e você vai puxando ele para ele sair no voo devagar, com calma, você vai controlando, vai sentindo, porque às vezes pode acontecer
de você sair com o rádio, por mais que a gente tome cuidado, às vezes você bate a mão numa chavinha e você fica com pouco comando. Então, você já sai com pouco comando, você já tem que controlar ele com pouco comando. Aí depois, quando você vai voar, você vai perceber que você está com pouco comando. Se você sai com um excesso de motor, ele encana para um lado e você bateu a mão na chavinha e diminuiu o comando, porque isso tem no rádio, tá? Isso já aconteceu comigo, de diminuir o comando sem querer, depois eu arrumei. Mas eu não saí no cacete. Por quê? Porque aí se você sai no cacete, você não consegue voltar porque está sem comando. Né? Ele está começando a acelerar, o motor está predominando. Então, por isso que tem que ir devagar, para a gente ter a predominância de dois fatores importantes. O primeiro fator é o motor, e o segundo fator é a aerodinâmica. Então, a aerodinâmica é fundamental, tá? Quando você vai decolar. Por quê? Porque as forças aerodinâmicas têm que estar em igualdade de condição com o motor durante a decolagem, tá? Porque aquilo que o motor fizer, a força aerodinâmica também vai ter condição de corrigir. Se o aeromodelo for para um lado, você tem que corrigir para o outro. E é claro, quando você está com ele no chão, perfeito, tá? Você tem a bequilha dianteira ou traseira, você tem que manter a traseira no chão para controlar, e a dianteira ela vai ficar no chão. Se você tiver só avião triciclo, né, que é duas rodas aqui, uma na frente. O convencional é duas rodas na frente e uma atrás. Então, o convencional é um pouco mais difícil de controlar, por isso que tem que sair mesmo devagar, tem que saber fazer. Mas mesmo o outro, a gente tem que sair devagar, tá? Porque senão, se você... eu tenho, inclusive, um vídeo no meu... Como é que chama lá? No meu Shorts do YouTube, tá? Que o título é... Você já viu, ou coisa parecida, tá? Você já viu uma decolagem curta? Então, é uma decolagem assim, que eu ponho o aeromodelo no chão, de frente para o vento, na transversal da pista, porque o vento estava na transversal, mas eu sabia o que eu tinha na mão. Então, o que, que eu fiz? Eu acelerei, em 1 metro ele está voando. 1 metro. Ele está voando, cara. Ele saiu daqui e saiu voando. Então, imagine isso, se você não tem o controle. Mas ali eu fiz de propósito. E não tinha nada do outro lado a não ser mato. Tá? Então, ele não ia pegar ninguém. Todo mundo para trás aqui. E eu estava saindo de trás dele, quer dizer, o aeromodelo estava na minha frente, eu estava saindo, não, o aeromodelo estava na minha frente, e saiu encaminhando-se para longe das pessoas. É diferente e foi proposital. Então, foi com tudo controlado. Eu costumo dizer que aí é uma decolagem que você faz em ambiente, entre aspas, decolagem. Ou seja, você tem que ter muita experiência para fazer isso. Não pode bobear, tá certo? Não pode bobear de jeito nenhum. Então, olha, primeiro voo, passo a passo, pode ser qualquer voo, tá? Posição do piloto, aplicação suave de potência e uso mínimo de comandos até ganhar altura. Tá, e aí? Pronto, decolou. Você fez tudo certinho, fez o checklist, você sabe todos os fundamentos, né, do voo, entende tudo de aerodinâmica e tal, decolou, tem alguma experiência. Como é que você mantém o seu voo agora? Ou seja, eu vou chamar isso de manutenção de voo, tá? Primeira coisa, decolou, passa a fazer voos em círculos amplos, sempre na sua frente, tá? Nunca atrás. Então, decolou, sai para a direita, que é o padrão, tá? Sai para a direita. Por quê? Porque do lado de cá está o povo. Tá? Você está decolando aqui, sai para a sua direita. Você está decolando ao contrário, sai para a sua esquerda, tá certo? Por quê? Porque você tem que deixar o povo para trás. Tem que voar na frente do pessoal, para o pessoal ver o aeromodelo. Que qualquer coisa, se ele vier em cima, dá tempo do pessoal correr. E isso às vezes acontece, cara, e é bem complicado, tá? Depende de vento, pode quebrar uma coisa no aeromodelo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se possível, decolar e abrir uma curva para a direita, se você está decolando da direita para a esquerda, decolar e abrir uma curva para a esquerda, se você está decolando da esquerda para a direita. Mas não deixa ele muito longe, faz círculos amplos aqui na frente, que você enxergue perfeitamente o seu aeromodelo, tá? E as correções você sempre faça suavemente e evitando exageros, que são as correções da pilotagem. Perfeito? Bom, então esse é um outro ponto. Agora tem mais um ponto que às vezes acontece e a pessoa não percebe, que é
reconhecer os sinais de perda de velocidade. Ué, o que é isso, Adair? Perda de velocidade? Mas eu estou com o acelerador na mão, sim, mas pode falhar. Eu já tive motor meu a explosão que não estava longe, mas é claro, não estava voando aqui na minha cara. Então ele começou a reduzir potência e eu não percebi. Ele reduziu potência e eu estava começando, não percebi. Eu puxei um pouquinho, ele entrou em stall. O que é stall? Ele caiu uma asa e entrou em parafuso. E aí? Eu consegui sair? Eu consegui, porque eu estava relativamente alto, mas tem gente que não sai. Então você precisa prestar atenção nesse tipo de coisa. Perda de potência. Perda de potência do motor à explosão. Ah, mas o elétrico não tem disso. Claro que tem. Se você não tem um aviso para te avisar que a bateria está acabando, começa a perder potência um pouco longe de você e pronto. E aí? E aí, sem potência, avião não voa, meu amigo. Sem potência, avião vai para o chão. Não tem a menor dúvida disso. Então, tem que tomar esses cuidados sempre. Como você percebe, tem muita coisa que a gente precisa cuidar. O aeromodelismo é um esporte aqui, um hobby sensacional, mas tem muita coisa que a gente precisa cuidar. Bom, então decolamos, voamos e vamos para o pouso agora. Vamos para o pouso. Como é que a gente faz um pouso corretamente? Eu tenho um vídeo ensinando a fazer isso, 2 vídeos no meu curso. Um ensina a fazer o pouso, eu ensino a fazer a decolagem. E eu estou dentro de um avião de verdade, turbo-hélice, ensinando como deve ser feito, tá? Só para você ter uma ideia. Então, o pouso. O que você vai fazer? Você vai passar na sua frente, paralelamente à pista. Então, se o vento estiver da direita aqui minha, para cá, para a esquerda, eu vou fazer uma passagem da direita para a esquerda, girar a curva base, mas tem que ser paralelo. Geralmente, uns 10 metros paralelo à pista. Aí eu faço a curva à esquerda, vou reduzindo o motor e estabilizo. Por quê? Porque eu não vou fazer a curva na cabeceira, eu faço antes. Estabilizo o aeromodelo, faço uma aproximação longa e estável e venho para pouso e faço um toque suave no solo. Ah, como é que eu faço o toque suave? Isso aí é uma outra história. O importante é você, nessa aula aqui, dominar o assunto. Saber o que você está fazendo lá. É para isso que eu estou aqui dando essa aula. Essa aula, sim, na verdade, isso aqui é só a introdução, porque a aula pesada mesmo vem daqui a pouco, tá? Bom, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para vocês os 6 erros, 6 mais comuns e como a gente evita. Primeiro, na decolagem, tentar subir muito abruptamente, ou seja, puxar o manche, né, ou o profundor muito abruptamente, tentar decolar muito assim, muito na vertical, né? Então, isso é um erro muito grave. Por quê? Porque numa dessa, uma tossida do motor, ou seja, perdeu um pouco a potência, ou você puxou demais, ele vai estourar de asa e vai cair, vai quebrar ali na sua frente. Não dá tempo nem de decolar, tá? Outra coisa, voar muito baixo logo de início, ou seja, você saiu e fica voando baixinho. Qualquer falha no motor, você está no chão. E não tem como voltar para a pista, percebeu? Por quê? Porque está muito baixo. Agora, se você decola e vai subindo gradualmente, ganha altura, fica aí a 10, 15, 20 metros de altura, se o motor parar, ó, faz a volta e pousa, tá? Uma outra coisa importante, que é um erro muito comum, é você perder a orientação do modelo. Poxa, não sei se ele está indo ou vindo. Quando que isso acontece? Você deixar o modelo ir muito longe. E como é que você deixa o modelo ir muito longe? É simples. O aeromodelo está fazendo o que ele quer e não você que está mandando ele fazer o que você quer. Então, aí é um problema de experiência de controlar. E quando o aeromodelo vira para você, inverte tudo. Então, perder a orientação é muito complicado. Então, a gente tem que ter uma orientação sobre isso por parte do instrutor também. Outra coisa, está voando, dá comandos exagerados, cara. Comando exagerado vai fazer movimento brusco e nesse momento você perde também a orientação. Você não sabe se o modelo está de um jeito, está de outro, mesmo que ele esteja perto, e você não sabe sair. Então, uma lufada de vento pode te botar num dorso, você sabia disso? Já aconteceu comigo. De repente, entrou um vento forte, eu estava voando, inclusive estava voando o Fokker triplano, e ele entrou em dorso, cara. Ele entrou em dorso.
Isso foi logo após a decolagem, eu já estava a uns 15 metros de altura, e eu saí do meio de árvores, porque a pista que a gente voava antigamente tinha árvore dos dois lados, eram longe, mas tinha. E quando eu saí das árvores, tinha um vento forte que a gente não tinha percebido. A rajada virou ele no dorso. E para desvirar esse troço, com 10 metros de altura, 15 metros de altura, eu consegui, mas ele veio em cima de mim. Foi bem complicado. Tudo comando ao contrário, ele voando de dorso, não desvirava, era triplano, então era difícil de controlar. Eu estava começando a voar com ele, consegui, me safei, mas olha, foi por pouco. Viu? Então, comandos exagerados também podem causar esse tipo de coisa. Então, olha aqui, a dica de ouro, tá? É a seguinte: mais vale um voo feio no ar do que um voo bonito, maravilhoso na sua cabeça e o avião no chão quebrado, tá? Então, presta muita atenção. Então, repetindo os 6 erros: puxar demais o profundor na decolagem, querer subir muito rápido. Segundo grande erro, voar muito baixo. Qualquer falha, você não volta para a pista, cai fora dela e quebra o seu aeromodelo. Terceiro erro, muito grave: perder a orientação do modelo, deixar o modelo ir embora sem trazer ele perto de você, ou querer voar longe demais. Então precisa tomar muito cuidado. E quando o modelo inverte, ele vira, quando ele vem para você, os comandos são todos ao contrário. O que quer dizer isso? Você dá comando para a esquerda, ele sai para a direita dele. Ele sai para a esquerda dele, que é a sua direita, está vindo para você. É como se você estivesse sentado lá dentro. Então, inverte os comandos. Dá comando exagerado, pode colocar o avião em atitude anormal e você não saber tirar. Então, tome muito cuidado. Então, mais vale um voo feio no ar do que um voo bonito no chão quebrado, né? Realmente não vale a pena. Então, agora, nós vamos realmente voltar para os fundamentos, tá? Os fundamentos do voo. E dos fundamentos do voo, nessa live aqui, nós vamos falar especificamente dos eixos de movimento. Você vai conhecer agora os eixos de movimento de um avião ou de um aeromodelo. E como eu disse, é uma aula mesmo. Eu vou estar aqui, tá? Tranquilo com vocês. Mas antes da gente começar, deixa eu dar uma olhada nos comentários. Então, Vinícius, boa noite. Vamos ver aqui, vamos colocar aqui, ó. O Vinícius falando boa noite, Vinícius. Novamente o Vinícius falando, vamos voar muito, vamos. O PG Sampa, boa noite, forma. Eu acho que era para sair ali, saiu 4. O Vinícius, aerodinâmica, e o Vinícius, hora do almoço aqui é muito vento, tá vendo? Então, na cidade dele lá, é vento demais. Em vários locais no Brasil é assim, na minha cidade também, na hora do almoço, e é em qualquer lugar, porque sabe o que acontece na hora do almoço? Você tem uma mudança de insolação, você tem mudança de pressão, você tem uma série de mudanças acontecendo ali. Você pode ver que, geralmente, quando o tempo está meio assim, meio assado, chega na hora do almoço, você está lá almoçando, ou está chegando na hora do almoço, você quer voltar para casa e começa a chover. Pô, mas por que começa a chover? Porque muda tudo, entendeu? Muda a insolação, muda a temperatura do solo, temperatura do ar, mudam as pressões e vai por aí afora. José Eduardo Cipriano, boa noite, Cipriano, maravilha, muito obrigado por estar aqui. Chegou bem na hora, quer dizer, chegou não, você já estava aí, né? Bem na hora da gente começar, então, a aula efetivamente, tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta sobre tudo isso que eu falei até agora, eu falei meio batido, por quê? Porque eu quero pegar cada uma dessas coisas depois, hoje vai ser isso, um outro dia vai ser outra coisa, tá? E explicar em detalhe, com aula mesmo, direitinho, que o negócio aqui é ensinar. Eu não quero nem saber, tá certo? É para ensinar mesmo. Se tem alguma pergunta sobre o que eu falei, ou sobre alguma dúvida que vocês tenham aí, com seus aeromodelos ou soltando aeromodelo, esse é o momento. Digita aí, tá ok? Digita aí e a gente responde, tá ok? Vamos lá? Tem alguém? Se não tem ninguém, vamos ver, vou dar 1 minuto. 1 minuto para você, alguém escrever aí se tem alguma dúvida, senão a gente começa a nossa aula, né? Porque olha só, 39 minutos foi só
para dar uma passagem geral em como você consegue dominar de fato, tá, o voo do seu primeiro aeromodelo, segundo, terceiro, quarto, quinto, seja lá qual for. Porque o importante é saber isso, é estar com isso na cabeça e saber o que está fazendo ali. Você não está lá só brincando, entendeu? Não, você vai, não, claro, eu vou me divertir, tá? Claro, a gente vai se divertir. Mas se divertir é uma coisa, e se divertir sem saber o que está fazendo é outra. E a gente tem que saber o que a gente está fazendo, porque é um negócio muito sério, é muito perigoso, tá? Aeromodelismo é um esporte, um hobby perigoso, inclusive com alguns casos fatais, então tem que tomar muito cuidado mesmo, tá ok? Bom, ninguém tem pergunta? Não? Então, pessoal, eu estou aqui quietinho, tá? E estou aí dando aula para vocês. Até já. Depois das aulas a gente volta aqui, tá ok? E olha, se vocês, quem ficar até o final e responder um questionário, que eu vou pôr o link aqui no final, vai poder baixar a planta de um Falcon F-16 de radiocontrole, tá ok? Respondeu até o final, me enviou o questionáriozinho, 4 questões só, você pode baixar a planta, beleza? Vamos lá, então. Boa aula para vocês e para mim também, que eu vou estar aqui assistindo. Agora a nossa aula sobre os 3 eixos de movimento de um aeromodelo. A gente pode dizer o seguinte: eles são fundamentais e são essenciais para o voo do aeromodelo, tá? Esses eixos são os seguintes: é o eixo de rolagem, de arfagem e de guinada. Cada nome estranho, né? Pois é. Em aviação e em aeromodelismo, esse é o nome dos eixos de aeromodelo. Eixo de rolagem, de arfagem e de guinada. E eles são vitais, fundamentais para você controlar e manobrar corretamente o seu aeromodelo. Olha, à medida que a gente vai pensando mais nesse tema, tá? Você vai, à medida que você for aprendendo mais, você vai perceber que tem uma mecânica por trás desses movimentos suaves e precisos, né, de um aeromodelo. Quem pilota, às vezes, nem sempre faz movimentos suaves e precisos, pois saiba que é isso que dá a graça, a leveza e a beleza de um voo, seja ele acrobático ou não, tá? Então, você conseguir dominar esses eixos, saber exatamente como usá-los, tá? Isso é fundamental para que você tenha aí um voo muito seguro, muito controlado e, principalmente, muito bonito. A compreensão desses 3 eixos, basicamente, é a base, né? Quando você faz um prédio, você faz ali um alicerce, não faz? Pois é, exatamente. A compreensão desses 3 eixos é um alicerce tanto para pilotos da aviação grande, aviação normal, aviões normais, quanto para aeromodelistas, tá? E é em cima deles que você vai construir as suas habilidades de pilotar um aeromodelo. Porque, olha, se você tentar pilotar um aeromodelo sem um desses 3 eixos, você vai ver que fica ou difícil ou quase impossível. Você consegue pilotar utilizando 2 eixos, tá? Mas não é a mesma coisa que usar os 3 eixos. Tanto é que você tem aeromodelos de 3 canais que usam 2 eixos, quando a gente fala de rádio controlado, e de 4 canais que usa 3 eixos, quando a gente fala também de aeromodelismo rádio controlado. Mas, quando nós falamos de qualquer outro tipo de aeromodelo, a gente tem que pensar nesses 3 eixos, tá? Porque é mais ou menos, se você não usar esses eixos, é mais ou menos como você tiver, assim, numa carroça com o cavalo a galope sem as rédeas, para controlar o cavalo ali na frente e controlar a carroça. Então, a chance de um acidente é muito grande, né? E cada eixo desses tem um papel no comportamento do aeromodelo, tá? E na capacidade desse aeromodelo executar as manobras corretamente. Agora, veja bem, você compreendeu esses eixos, você já vai estar preparado para fazer um voo suave, tá? Então você vai conseguir voar nivelado, mesmo que tenha instabilidades do tipo de ventos, essas coisas, são nos 3 eixos que você vai corrigir. Rajadas de vento, e ventos laterais, é ali, nos eixos que você corrige.
e você vai fazer manobras precisas. Por quê? Porque você vai dominar o movimento desses três eixos, né? Você vai poder fazer curvas suaves, como você está vendo aí, subidas controladas e até acrobacias muito, mas muito avançadas. E cada movimento do avião requer a combinação desses três eixos, hein? Olha só. Então, vamos prestar atenção aqui, porque realmente é importante. Outra coisa que você consegue é resposta muito rápida quando você tem uma situação imprevista. Como eu já disse agora há pouco, ventos cruzados, mudanças de altitude. Entendendo o eixo, você corrige rapidamente isso. É claro, você não vai ficar pensando nisso. À medida que você aprender isso aqui e começar a voar com o aeromodelo, você já vai saber como fazer as correções, já vai saber como fazer as coisas. E a segurança vai ser muito maior, é claro, né? A segurança vai ser muito maior. Por quê? Porque você sabe exatamente como você vai controlar cada eixo e dessa maneira você diminui o risco de acidentes e perdas de controle. Quanto mais experiente você fica no aeromodelo, mais você aprimora suas habilidades. E esses três eixos é que fazem com que você saiba fazer essas manobras tão avançadas e tão emocionantes, né? Vocês estão cansados de ver aí vídeos de aeromodelos fazendo coisas que avião praticamente não consegue fazer, mas os caras só conseguem fazer porque isso está na cabeça deles, já implícito, como é que um avião, um aeromodelo voa. Então, mais uma vez insistindo, dominou os três eixos de movimento? Ótimo, você vai ficar um piloto mais habilidoso, e também vai estar num comando completo do teu aeromodelo.